Detalhes do Galo, direto de Curitiba, porque amanhã tem casa cheia, é final pro Furacão e o Galo também, Cláudio Rezende, buscando aquela vitória, voltar a vencer, ficar meio tranquilo também, ganhar posição no Campeonato Brasileiro seria o cenário para esse fim de semana. Fala, Cláudio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu, boa noite a todos que nos acompanham nesse feriadão. Aqui em Curitiba, neste momento, 20 graus a temperatura, Cirilo. Ainda tá claro, né? Quem tá acompanhando as nossas imagens aqui no YouTube, estamos em frente à porta do hotel, onde a delegação do Atlético vai ficar hospedada. Os jogadores deixaram agora o aeroporto de Confins, o voo fretado do Galo decolou há poucos minutos. A chegada prevista aqui em Curitiba, no aeroporto, que fica em São José dos Pinhais, cidade aqui ao lado da capital, por volta de 7h20 da noite. Até chegar aqui, já vai chegar por volta de 8 da noite no hotel. Os jogadores do técnico Milito relacionou para essa partida, a gente vai destacar daqui a pouquinho. Antes eu vou trazer essa história aí que você disse. O Galo já não vence no Campeonato Brasileiro há mais de um mês, né? Mas vinha utilizando muito time reserva no Campeonato Brasileiro. Desde o último jogo agora, de quarta-feira contra o Flamengo, os titulares voltaram à ação. Eles voltaram a jogar no Campeonato Brasileiro. E amanhã não será diferente. O Galo está precisando fazer pontos, porque se vence amanhã, convenhamos, 4 pontos contra Flamengo e Furacão, 2 jogos fora de casa, fica de bom tamanho, né? Essa saída do Galo durante a data FIFA. É a expectativa do Milito e dos jogadores. Pode, com a vitória, ultrapassa o Vasco e fica muito colado com Cruzeiro e Bahia, que são os times que estão ali hoje disputando o G7 à frente do Galo. O campeonato que virou G7 agora com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Pode virar G8, porque o Atlético tem que ficar de olho nessa situação. Não pode só deixar a final da Copa Libertadores do dia 30 como alternativa para chegar à competição no ano que vem. Tem que ficar de olho também no Campeonato Brasileiro. E com relação ao Atlético Paranaense, Cirilo, eu vejo aqui situações distintas. De um lado, tem promoção e o pessoal vai lotar. Vamos ter aqui casa cheia. Podemos ter inclusive recorde de público. O recorde foi no último jogo contra o Vitória, que o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Vitória da Bahia, que é um time que está ali na parte de baixo da tabela também. Então pode ser que tenhamos mais de 40 mil torcedores. Por outro lado, todo torcedor do Furacão que a gente encontra aqui desde ontem, quando a Itatiaia chegou, o torcedor está muito desanimado com o time, com o atual elenco. Diz que esse elenco não deu certo, esse time tem que ser remontado para o ano que vem. Então o torcedor do Furacão, quando soube que o Galo veio e vem com o time titular, com as principais peças para amanhã, a turma ficou apavorada, porque o Galo vinha jogando com as reservas. Com os titulares, a turma aqui tá achando que é difícil. Se o Galo jogar no nível que o Galo costuma jogar, Furacão não deve aguentar. Então, o torcedor tá nessa aí, Cirilo. Vai lotar o estádio, mas confiança no time não tem não, é difícil ter confiança no Atlético Paranaense mesmo, Edu, porque os caras arrumaram o tal do pacto lá, né? Fizeram o pacto, ganharam o jogo, né? O Rafa Silva também estava no meio do pacto, né? Foi expulso com 2 segundos. Depois já tomaram mais 2 piabas também, né? Eu acho que a palavra confiança vale para os dois lados. O Atlético Paranaense em relação ao Campeonato Brasileiro, o Galo em relação ao que aconteceu na final da Copa do Brasil. E essa palavrinha confiança para o Galo, ela é fundamental pro daqui para frente, né, Cirilo? O Atlético ainda tem uma final de Libertadores por disputar, um jogo na Argentina contra o Botafogo, que vem jogando muito bem na temporada, e é fundamental que o Galo readquira a confiança. E para que essa confiança chegue com mais facilidade, não apenas com o dia a dia, com um bom ambiente, com bons treinamentos, para que a confiança seja recuperada, é fundamental que você tenha resultados. E para que o Atlético tenha resultados nesse momento, só resta o Campeonato Brasileiro. Então tem que começar para ontem a conquistar resultados, que seja em Curitiba, na Liga Arena, contra o Atlético Paranaense. Se o adversário não passa por um bom momento, é hora de tirar proveito disso, ir para cima dos caras, tentar pontuar, tentar vencer, encostar na turma que está brigando ali pelo G7, pelo G8, porque nesse momento o Campeonato Brasileiro só tem G8 pro Galo, você sabe, né? Sim. Só pro Galo. Sim. Porque se o Galo tá na final da Libertadores, se ele perde, abre G8. E se ele ganha, não tem G8 para os outros.
Então fica só o Galo nessa dependência. É claro que o Atlético quer vencer o Campeonato Brasileiro, mas para a confiança voltar e para você jogar uma final contra um time que está tão bem, você precisa ter confiança no seu trabalho, no seu potencial, e eu acho que é isso que o Atlético está precisando. Aquele primeiro tempo do Maracanã, do Brasileirão, ficou muito claro que essa confiança do Atlético está abalada. E é preciso muito mais do que só o dia a dia, só conversa, do que tempo. Você precisa de resultado, bom desempenho, para a turma entender de uma vez por todas que a derrota na final da Copa do Brasil foi algo do futebol. E não porque o elenco é ruim, que está vivendo um péssimo momento, nada disso. Até porque essa sequência recente, que o Cláudio falou, de Campeonato Brasileiro de retorno, cara, é praticamente tudo com time reserva. Tudo com time reserva. Aí você pega as Copas com o time principal. Ganhou uma do Vasco, ganhou uma do River, ganhou do Fluminense, ganhou do São Paulo. Mas quando põe time reserva, o Atlético não tem tido sucesso, o que é um claro exemplo e recado de que o elenco do Atlético para a temporada é um elenco desequilibrado e curto, para jogar 3 competições. Mas é um elenco ok para ter chegado pelo menos em 2 finais. Dentro disso que você está falando, o fato é, primeiro, não dá para se acostumar com a não vitória, né? Quando você começa a não vencer demais, não pode virar um costume, né? Exato. E confiança só se conquista vencendo o jogo. O Atlético em Curitiba amanhã tem que vencer o Atlético Paranaense. Esse Furacão, gente, que tem, nesse recorte recente que eu destaquei, tinha uma ausência de vitórias desde o fim de julho. Aí consegue aquela vitória contra o Cruzeiro, em que o Rafa Silva foi expulso com 2 segundos. Depois dessa vitória, ele perdeu 2 vezes de novo. Ele perdeu pro Vitória, que era um confronto direto, e o Vitória já disparou, né? Depois disso. E perdeu pro São Paulo na sequência. Então, eu considero o jogo para o Atlético vencer. Vamos ver esse Atlético Paranaense? Nosso Álvaro Damião tá na área também para trazer detalhes do Furacão. Como é que será que vem o Atlético Paranaense, 18º colocado, hein, Álvaro? Chega mais. Fala aí, Damião. Boa noite, um abraço para você também, um abraço para os ouvintes da turma do Bate-Bola. Esta é a última partida que estava atrasada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense, que tem apenas 34 pontos na competição, é o 18º colocado. Se vencer o jogo, ele pula para a 14ª colocação, passa inclusive o Fluminense. Por isso, a importância da vitória. E como passaria? Chegaria a 37 pontos, mesmo número de pontos do Fluminense, mas o número de vitórias também empataria, 10 contra 10, mas no saldo de gols, o Atlético Paranaense levaria melhor em cima do Fluminense. Isso porque o Atlético do Paraná tem o saldo de 7 gols negativo, o Fluminense o saldo de 8 gols negativo. A importância da vitória contra o Galo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Lúcio Gonzalez ainda não confirmou a equipe, mas o Furacão deve entrar a campo com Micael, Coelho, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Eric, Praxedes e Nicão, João Cruz, Julimar e Pablo. É esse o provável Furacão com casa cheia. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Cláudio, Arana, preocupa ou não, hein, Rezende? Já sabe alguma coisa aí? O Arana tá voltando para Belo Horizonte e ele chegando hoje já para continuar o tratamento no tornozelo. Ele teve só uma entorse, nada de mais grave, então o Arana não deve demorar mais do que 10 dias para jogar. Então o Atlético tem tranquilidade que ele estará pronto sim para o jogo do dia 30 contra o Botafogo. Então o Arana não preocupa a princípio para a final da Libertadores. Lógico que o Galo não vai ter pressa também para colocar o Arana meia boca. Não tem essa necessidade no Campeonato Brasileiro. Então amanhã ele não joga e na quarta também não deve jogar. Vamos ver próximo fim de semana contra o São Paulo no Morumbi, se tem chance dele voltar, ou mais próximo lá do jogo contra o Botafogo, tem, por exemplo, o Juventude na semana em Belo Horizonte. Então, Cirilo, sem o Arana, o Rubens está pendurado, 2 cartões amarelos. Será que o Milito pode preservar o Rubens amanhã para não ficar sem um lateral esquerdo contra o Botafogo? Esse jogo é muito importante quarta-feira, porque se o Galo vence o Botafogo, complica o Botafogo, né? Vai deixar o Botafogo em parafuso no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras está na cola. Então, pro Galo é muito importante, porque deixar o Botafogo em parafuso é bom pro Galo para a final da Libertadores, né? Lá no dia 30. Então,
Será que ele segura o Rubens? Porque ele não vai ter o Alonso também. O Alonso não vai chegar a tempo, né? Vai jogar um dia antes na Bolívia. Paraguai contra a Bolívia na Bolívia. Então, vamos ver o provável Galo para amanhã. Everson, Saravia, com o Lianco, Batalha e na esquerda vai o Rubens. Se não for, ele vai ter que colocar um zagueiro ou até o Mariano, né? Mariano já jogou por ali também. Pode ser o meio campo com o Fausto Vera, Otávio, Scarpa e mais um. Vai o Bernard ou Paulinho? Ele foi com o Bernard, entrou com o Paulinho. E lá na frente pode ser que ele coloque Davidson e Hulk. Não descarto também, Cirilo, preservar o Hulk. Fazer com o Hulk o que fez com o Paulinho. Segura o Hulk, porque o Hulk não era para ter jogado, palavras do Milito, contra o Flamengo. Fez questão de jogar. Amanhã é campo sintético. Será que ele vai com o Hulk desde o início? O Hulk tá viajando. Vamos ver qual vai ser a definição do Milito para amanhã. Seria. Obrigado, Cláudio. Ô Edu, dessa história aí de formação, lateral esquerda, joga o Rubens independentemente do jogo da quarta-feira ou não? E o ataque? Segura o Hulk um pouquinho, deixa ele descansar um pouco, ou você faria essa opção mais uma vez dele titular? Não, eu iria de Rubens. É claro que o Atlético tem que estar de olho no Botafogo, mas se o Atlético perde mais uma, ele entra em parafuso, né? No Campeonato Brasileiro, vai vendo ficar cada vez mais distante uma vaga na Libertadores via Brasileirão, então tem que ter o Rubens. Eu acredito que possa poupar o Hulk, sim. O Hulk já falou algumas vezes que não gosta de jogar naquele piso. No sintético, né? E no sintético do Atlético Paranaense, e o Milito falou em fadiga muscular. Então tem que tomar muito cuidado com o Hulk, né? Não precisa falar isso. E talvez seja um jogo interessante, sabe pra quê, Cirilo? Pra ter o Alisson na direita, o Scarpa por dentro e um ataque com Bernard e Davidson. Testar alguma coisa, né? Bernard e Davidson no ataque, o Bernard voltar a ser um atacante para esse jogo, o Davidson centroavante, você tem o Alisson, então você teria um ponta de um lado, outro de outro, você segura Hulk e Paulinho no banco. Tem o Scarpa jogando por dentro com o Fausto e pode ser o Otávio. É um time muito forte para encarar esse Atlético Paranaense que segue tendo muito problema, segue em crise, Cirilo.